compartilhar. Eu botei como título assim, Jesus ressuscitou e agora? E a gente vai falar nesse tempo da igreja e dos últimos acontecimentos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos lá. Eu peguei essa passagem aqui, que é exatamente o minuto final de Jesus aqui na Terra, né? Ela está em Atos 1, de 6 a 11. E a conversa que tiveram ali, a pergunta que fizeram, e o que Jesus falou, e o que o anjo falou. E pronto, Jesus subiu aos céus. Então, esse é o pedacinho da palavra de Deus que retrata esse momento muito importante. E diz assim, Atos 1, a partir do versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. A gente tem que entender que esse momento aqui, Jesus ressuscitou e tinha passado por aquele momento com os discípulos, tinha ficado esperando eles na praia, ele acendeu uma fogueira, ele tinha encontrado com Tomé lá, e Tomé, eu só acredito que ele está vivo se vê a mão dele furada. Ele foi, mostrou, e ele ficou 40 dias. Esse é o 40º dia de Jesus depois de ressuscitado. Então, é despedida mesmo. Vamos lá. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, e aqui a gente vai se deparar com a dúvida ainda persistindo nos discípulos. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A gente sabe que aqui está falando com os discípulos são judeus, e os judeus têm isso em mente, porque todos os profetas falam da restauração final de Israel. Então, Jesus está para sair deles e eles têm essa preocupação. Como é que vai ser o tempo do fim? O que vai acontecer? Vai ser agora que vai ser restaurado o reino de Israel? Aí Jesus responde a eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, o que Jesus respondeu? Não compete a vocês saber que tempo é. Só o Pai que sabe. Aí ele fala uma frase que é para a gente, para nós agora. É o tempo nosso agora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, em toda a terra, ele está falando que vai se receber poder para ser testemunha dele. Essa foi a última palavra que ele disse antes de subir. Ele falou sobre um poder que iria descer sobre os discípulos dele, e os discípulos teriam poder para ser testemunha até os confins da terra. Essa foi a última frase de Jesus aqui na terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Então ele subiu, estava ali em pé com eles, subiu. À vista deles, eles viram isso, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eu fico imaginando a cena, eles ali falando, Jesus fala a última frase dele, vai subindo e eles vão acompanhando. Com o olhar, Jesus subindo, né? E estando eles com os olhos fitos no céu, eles estavam acompanhando Jesus subindo, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então vieram 2 anjos e ficaram ali do lado dos discípulos que estavam olhando, vendo Jesus subir. E lhes disseram: varões galileus,
Por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Ponto. Então, ali, eles viram Jesus subindo, o último olhar de pousada em Jesus ali foi esse aqui. A última frase que Jesus disse foi essa aqui. E os anjos, 2 anjos, chegam e falam assim, ó, do mesmo modo como vocês viram ele subir, ele vai voltar. Ele vai voltar em carne, ele vai pisar aqui na terra. Essa foi a última fala. E aí eu repeti o Atos 1:8, que é esse aqui é para gente. Recebereis poder, a última frase de Jesus. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, Espírito Santo aqui está ligado a poder. Vai receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Poder para quê? Para testemunhar de Jesus até os confins da terra. Então, Jesus, a última frase que ele fala é essa. Ele vai subir e nós vamos receber poder com o Espírito Santo de Deus sobre nós para a gente ser testemunha até os confins da terra. Nós estamos nesse tempo ainda. Ainda essa frase de Jesus ainda está valendo para nós. E eu acho muito interessante que o testemunhar de Jesus até os confins da terra, ele está intimamente ligado ao Espírito Santo dele dentro de nós. Se eu sair para testemunhar de Jesus na terra, sem o Espírito Santo dele comigo, esse testemunho não vai ser completo, vai faltar um pedaço. Então, para eu sair e testemunhar, e sair eu entendo que não precisa ser... Aqui ele está falando de lugares, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eu trago para a minha vida lugares também, para ser testemunha aqui na minha casa, aqui nos meus vizinhos, na minha rua, em Vila Velha, no Espírito Santo, no Brasil, até os confins da terra. Eu necessito receber o poder do Espírito Santo em mim. Porque senão eu vou ser abatido nessa tarefa. Porque não é fácil testemunhar de Jesus até os confins da terra, sem que ele antes não me capacite para isso. Então, eu preciso ter. Eu estou estudando, eu estou aprendendo a palavra dele, ouvindo, mas eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, me revista em mim toda, com o poder do teu Espírito, para eu poder sair, ir e ser sua testemunha até os confins da terra. Tem pessoas que acham que ser testemunha de Deus, de Jesus, é só lá fora. Eu tenho entendido que eu sou testemunha de Jesus aonde eu estou, aonde ele me tem colocado. Tem pessoas que acham que só deve testemunhar lá fora. Deve testemunhar na igreja, deve testemunhar no estado, no país, no mundo, só lá. Eu entendo que onde eu estiver, eu tenho que pedir o poder do Espírito Santo sobre a minha vida para testemunhar de Jesus. Por que eu entendo isso?
Porque se eu testemunhar de Jesus só na minha força, no meu jeito, eu vou errar. Agora, com o Espírito Santo aqui dentro de mim, me falando, ouça agora, fale isso agora, se cale agora, eu posso atropelar o que Deus quer fazer naquela vida que está ali do meu lado, que eu estou testemunhando. Então, aqui nesse versículo último, a última palavra de Jesus, eu entendo que eu não posso testemunhar sem que o Espírito de Deus que habita em mim me direcione a testemunhar. Às vezes a gente pensa que testemunhar é pregar o evangelho. E o testemunhar está muito ligado ao meu modo de vida. Eu prego sem falar também. Eu prego falando, eu prego aqui dando aula, eu prego ficando do lado da pessoa, abraçando a pessoa. Eu tenho que saber o que o Espírito Santo está me direcionando a fazer naquele momento. Por isso que a oração nossa, logo antes da gente botar o pé fora da cama, deve ser: Senhor, me conduza hoje, através do teu Espírito, a todos que se aproximarem de mim, lá no ponto de ônibus, sentada, olhando, que seja o teu Espírito, não eu. Eu sei que vocês, né? Eu falo sempre isso quando eu estou pregando. Eu sei que vocês são safo, né? São bons em tudo. Mas eu não. Se eu deixar para agir de acordo com o meu sentir, eu vou errar. Se eu deixar para agir de acordo com o meu pensamento, com o meu julgamento em relação às pessoas que me cercam, eu vou errar. Se eu deixar para agir de acordo com as coisas que eu sei da pessoa, do que eu ouvi da pessoa, do que me contaram da pessoa, eu vou errar. Mas se eu resolver agir de acordo com o Espírito de Deus, o que Deus falaria a essa pessoa agora, nesse momento, através da minha vida? Como Deus olharia para essa pessoa agora, nesse momento? E não eu. Então, o testemunhar de Jesus até os confins da terra, eu entendo como anular a minha vontade e deixar a vontade dele se manifestar através da minha vida. Porque a minha vontade, às vezes, é torcer o pescoço da pessoa. A minha vontade, às vezes, se tem aquela espada que Pedro tinha, que foi lá na orelha de Malco e bateu e cortou a orelha, talvez seja essa a minha vontade. A minha vontade é denunciar aquele que está fazendo errado e que vem a justiça de Deus. A minha vontade talvez seja socar aquela pessoa. Então, a minha vontade, nem sempre ela está em consonância com a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha até o confim da terra. Então, para eu ser testemunha, eu preciso receber o poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque senão eu vou ser testemunha de mim mesma e não de Deus. Para ser testemunha de Deus, tem que ter poder do Espírito, querido, senão a gente não consegue. A gente fala o que a gente quer falar, o tom que a gente usa é o tom que a gente quer usar e não de Deus. A gente dá soco, a gente faz tudo. Tudo que é de nós, tudo que a nossa carne clama. Agora, para testemunhar de Jesus, eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus. E esse é o tempo que a gente está vivendo. Ainda está sobre as nossas vidas
a última frase que Jesus deixou antes de subir. Ainda estamos nesse tempo de ser testemunha dele até os confins da terra. Até os confins da terra, de repente, está bem pertinho de você, está aí na sua casa. Ser testemunha de Jesus. Ainda estamos vivendo esse tempo. Continuando. Com isso, foi inaugurado o tempo da graça e da misericórdia. O mistério oculto de Deus, surge o tempo do mistério oculto de Deus, a igreja. Esse é um intervalo, a gente chama de intervalo do amor e da misericórdia. Por que intervalo, Gil? Porque é um intervalo mesmo na contação da história. Tem uma hora em que para o tempo de contar e aparece um intervalo e depois esse intervalo fecha para continuar a contagem. Por que eu falei com vocês a respeito das 70 semanas de Daniel? Porque lá foi até a 69ª e deu um intervalo, parou. A 70ª ainda não aconteceu. Então, nós estamos nesse intervalo. Que intervalo é esse? É um intervalo que os profetas, antes de Jesus, ninguém falou a respeito desse tempo aí que a gente está vivendo. Ninguém falou da igreja. Foi como se Deus tivesse encoberto a história da igreja e não deixou ninguém ver. Ninguém viu. Ninguém falou sobre. Os profetas anteriores, eles falaram a respeito de Israel. O tempo todo. Judeu. O tempo todo falando aos judeus. Mas ninguém falou para quem não é judeu. Aí aparece Jesus e fala assim, que ele veio para os dele, mas os dele não receberam. E ele foi para os outros. Mas ninguém estava esperando essa história. Os discípulos estavam ali falando assim, mas não pode, a gente não pode falar para eles, a gente não pode ficar perto deles. Pedro tem uma visão de um lençol que foi caindo, a porção de coisa que o judeu não pode comer, que o judeu tem lei para tudo, lei para tudo. É só a gente ler lá os 5 primeiros livros, a gente vai ver que Deus falou, não pode isso, não pode aquilo, não pode comer animal que tem as fendas, né? Casco fendido, não pode comer. Ah, desse outro aqui você pode comer. É uma porção de coisinha, porção de detalhe. O judeu tem isso gravado no coração dele. E o judeu tem gravado que ele não pode se juntar com outro povo, só com judeu. Ele só pode casar com judeu. Ele só pode fazer negócio com judeu. Ele só pode se reunir com judeu. Aí vem Jesus e apresenta esse evangelho para um povo que não é judeu. Como o judeu vai aceitar uma coisa dessa? Se Deus, desde o início, vai falando ao povo judeu, ele fala assim, vocês têm que ser separados. Separado é santo, né? Vocês têm que ser santos, separados, não pode se juntar. Aí, de repente, aparece Jesus dizendo que é filho de Deus. Dizendo que é filho de Deus e apresenta o evangelho, a lei, a nova lei dele, para um povo que não é o judeu. Eles não entendem, porque eles cresceram, eles vêm de gerações e gerações para ser separado. Aí aparece esse intervalo, e nesse intervalo, Jesus se apresenta a Paulo, judeu, a fala assim, você vai pregar para os gentios. Jesus dá um sonho, uma visão a Pedro, aí com aqueles animais que o judeu não pode nem tocar, aí fala assim, mata e come. Como, Senhor, que eu vou matar e comer? A lei fala para não. Pedro, tudo que eu santificar, você pode pegar e matar e comer. Então, Pedro, quando chega lá, na casa de Cornélio, ele chega lá e vê um povo lá que não é judeu, e falando com ele assim, Pedro,
Fala pra gente, prega pra gente. Conta como foi a história, que um varão de E branco... Pedro vai e começa a pregar para eles, e eles recebem o Espírito Santo de Deus. Pedro fica assim, como aconteceu isso? Por quê? É um intervalo no meio da história de um povo. Agora, como todo intervalo, ele vai acabar. Então, abriu-se no meio de uma história do povo judeu, Jesus abriu o intervalo para os gentios. O que é gentio? A gente já falou sobre o gentio. É aquele povo que não é judeu, qualquer um. Se você não é judeu, o judeu fala que você é gentio. Então, abriu um intervalo para o gentio, eu, você e qualquer um que aceitar Jesus, para entrar. Mas é um intervalo, porque a história do povo judeu ainda não terminou. Segundo o anjo que falou para Daniel, ainda falta uma semana, 7 anos. Então tem um intervalo aí. E nós estamos nesse intervalo. Esse intervalo é que não tem um tempo para ele terminar. Só que a gente estudou lá em Mateus 24 que está chegando no fim desse intervalo. As coisas descritas lá em Mateus 24, que vai ficar ruim demais, o amor vai se esfriar, as guerras vão aumentar, tudo isso está acontecendo. Que dia que vai ser, Gil? Não sei. E Jesus falou que nem ele sabe o dia. Não sabemos. Só o Pai que sabe esse dia. Mas Jesus falou assim: observai, vigiai, e a gente está percebendo que o tempo está acelerando. Você mesmo tem essa sensação na sua vida que o tempo está acelerado. Ainda ontem nós viramos o ano. Anteontem a gente estava no meio de uma pandemia. O tempo está passando assim, ó, urgente. E tudo está preparado para acabar o tempo desse intervalo e vir a última semana que o anjo falou para Daniel, que é um tempo reservado para o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. A igreja entrou no intervalo. A igreja entrou no intervalo. Aqui tem um negócio aqui que eu não vou falar agora. É a respeito de tempo, né? Mas não vou falar agora, não. Vamos continuar. Efésios 3, de 1 a 11, Paulo está falando sobre esse intervalo. Ele fala no versículo 1 do capítulo 3 assim: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Então, Paulo está falando aos gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Ele está falando assim, vocês têm ouvido falar que teve uma dispensação da graça de Deus para vocês, gentios? Foi dada, abriu um parêntese aí, e vocês têm a graça de Deus. Versículo 3, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, igreja, mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ele está falando desse mistério de Cristo. Que mistério é esse? É a graça de Deus que chegou para os gentios. Entrou um povo na história do povo de Deus, um povo que estava fora do alvo de Deus. Deus formou um alvo com os judeus. Deus deu promessa para o judeu. Tem promessa ainda que não foi cumprida para o povo do judeu. Mas Deus, no meio da história deles, meio não, quase no final, abriu um leque ali e a gente entrou. Nós estamos dentro desse leque. Mas a história de Deus, inicialmente, no princípio, é com o povo judeu.
Ele começou com o povo judeu e ele vai terminar a história com o povo judeu, cumprindo todas as promessas que ele fez ao povo judeu. As promessas que ele fez é que Israel vai ser restaurada, que vai vir um rei que vai governar com justiça. Israel está esperando esse rei vir lutar, acabar com o inimigo de Israel e Israel ser implantada com justiça. Israel está esperando isso. Há quase 6.000 anos Israel está esperando. Mas no meio da história a gente entrou. Está no intervalo. E a palavra de Deus fala que Deus endureceu o coração deles para eles rejeitarem Jesus e Jesus vir para a gente. Então, Israel teve o coração endurecido para eles rejeitarem Jesus. E aí a gente poder entrar. A gente está no intervalo de Deus. Continuando aqui, versículo 4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, aí ó, antes ninguém conhecia, não foi revelado isso. Ninguém. Agora é que está sendo. A saber, o que é o mistério? Que os gentios, olha ele entrando aqui com a palavra gentio aqui. Os gentios, nós não somos judeus, então somos gentios. Os gentios são co-herdeiros. O que é co-herdeiro? É herdeiro junto com. Por exemplo, você tem filho. Aí você adota lá no cartório direitinho outra pessoa, adotado. Esse adotado, segundo a lei, é herdeiro. Ele vai ter os mesmos direitos que os seus filhos. Mesmo direito. Então, nós, gentios, a gente se tornou, a partir dessa revelação de Jesus para a gente se tornou co-herdeiro, igual os judeus. Porque quem é herdeiro são os judeus. Mas a gente se tornou herdeiro junto com os judeus. Membros, continuando aqui, membros do mesmo corpo, ó, juntinho, hein? E coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Epa! Aqui entra um grande mistério que eu tomo para mim. Então, aqui Paulo está falando que eu sou co-herdeira e coparticipante da promessa que os judeus têm para eles. Essa promessa eu também posso pegar para mim? Posso. Então, quando eu leio lá o Antigo Testamento e tem uma palavra lá, eu sei que o Antigo Testamento é todo para o judeu. Deus estava falando somente para o judeu, não estava falando para gentio. Mas na hora que eu sou co-herdeira, eu sou coparticipante, aquelas promessas que foram dadas lá no Antigo Testamento para o judeu, eu também tomo posse para mim. Eu pego aquela palavra para mim. Eu só não pego a lei. Olha, você vai morrer se você fizer isso, se você comer animal fedido, se você fizer aquilo outro, não. Por quê? Jesus pagou todas essas coisas na cruz, ele cumpriu tudo. Então, eu não vou morrer a segunda morte. Eu tenho vida eterna em Jesus. Mas as outras promessas, eu pego todas para mim. Eu, se fosse você, também pegaria, leria o Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, eu leria assim, tem promessa aqui, eu faço assim, eu sublinho lá onde eu vejo uma promessa, eu sublinho, às vezes eu pinto assim, de amarelo, de cor de abóbora, eu pinto, falo assim, isso aqui é para mim também, não é só para o judeu. Eu sei que quando foi falado aquilo ali, foi para o judeu, mas em Cristo eu tomo posse, eu sou coparticipante, eu sou co-herdeira dessas promessas todas que fez para o judeu. Aí, continuando, 7. Do qual fui constituído ministro.
Então, Paulo está falando que ele se tornou ministro da pregação para os gentios, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, Paulo está falando assim, eu sou apóstolo, mas eu fui chamado para pregar aos gentios. O alvo meu, gentio. Propósito meu, gentio. Meu ministério, gentio. Então, Paulo é o apóstolo para os gentios. Ele fala para mim e ele fala para você. Tanto que os judeus, quando vê ele falar, quer matar ele. Que é isso? Que sacrilégio! Falando que os gentios têm direito, tem que prender, tem que matar. Por quê? Ele está dentro daquele intervalo, ele está falando algo novo que não foi revelado a ninguém. Ninguém sabia que Deus estava preparando esse intervalo aí para a gente entrar. Ninguém sabia. E Paulo é designado, ele tem o ministério para falar para a gente. Olha que lindo. 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. O que é esse mistério? Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, ó o mistério revelado, a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, a multiforme sabedoria de Deus, tudo que Deus tem, vai se tornar conhecida através da igreja. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vamos destrinchar isso aqui. Então, Paulo, menor dos apóstolos, né? Ele teve a graça de pregar ao gentio. Pregar ao gentio o quê? A dispensação do mistério, que é a igreja. É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora também, nesse tempo de principados e potestades nos lugares celestiais. Então a igreja, ela também abriu um leque lá nas potestades, nos principados, nas regiões, os lugares celestiais. Eles também não sabiam, Gil, que vinha a igreja aí, que estava escondidinha? Não, eles não sabiam. Foi escondido até dos principados e potestades, a igreja. Deus guardou esse mistério oculto. E em Cristo foi revelado. Então, agora, as potestades, os principados, também sabem que Deus deu poder à igreja. E o que é a igreja? A gente precisa pensar em igreja. O que é a igreja? Igreja só vale aquela assim que tem aquele prédio assim que tem escrito Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Maranata, Igreja Assembleia de Deus. É só isso aí que é igreja? Não. Igreja é composta de membros. Igreja é aquela que desce o Espírito Santo de Deus sobre aquela pessoa que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Aí faz parte da igreja. Existe uma igreja universal. Existe uma igreja oculta aos nossos olhos. Existe uma igreja que a gente, com o nosso olhar, a gente pode assim, ter uma ideia de que aquela pessoa faz parte da igreja oculta de Deus, mas a gente não tem certeza. Por que eu falo isso? Porque Jesus falou que alguns naquele grande dia de chegar, de se apresentar diante de Deus, né, no final dos tempos, né? Aí vai chegar assim, Senhor,
Senhor, Senhor, nós em teu nome expulsamos demônio, falamos em língua, pregamos o evangelho, saímos por aí falando de ti. Aí Jesus vai virar e vai falar: para trás de mim que eu não vos conheço. Tem uma igreja oculta que nós não podemos, assim, carimbar quem é, porque é terra de coração. Mas o nosso Deus, ele vai conhecer, porque o nosso Deus, ele vê o coração. Tem pessoas que conseguem vestir uma máscara e se apresentar como igreja. Mas só Deus conhece o que está oculto no coração dessa pessoa. Às vezes essa pessoa se apresenta como igreja, mas ela só está pensando nela. Ela só quer aparecer, ela só quer se exibir. Mas só que a igreja de Deus, quando a gente fala do poder do Espírito para testemunhar, a igreja de Deus, ela tem o Espírito Santo de Deus dentro dela e ela testemunha de Jesus em todo o tempo. Então, isso é um mistério de Deus. Pastor meu fala assim, a gente vai se surpreender quando chegar lá, de ver pessoas que vão estar lá, que a gente fala assim, fulano está aqui no céu. Gente, não sabia. E vai ter também surpresa de pensar assim, meu Deus, cadê fulano? Tão santo, pregador da palavra, cadê? Não está. Se eu não estiver lá, ficar muito revoltada. Vai ser surpresa. Por quê, querido? Porque as pessoas, elas têm máscaras. A gente mesmo, você já deve ter se enganado com alguma pessoa na sua vida. Por quê? A pessoa se apresenta de um jeito para você, mas depois você vai ver que não é nada daquilo e você se enganou. Então a gente vai ficar surpreso lá. Então, igreja, bota na sua cabeça, nem todos que estão lá dentro da igreja, cultuando a Deus todo domingo, são filhos de Deus. A gente não sabe como está o coração e a mente dessa pessoa. E vai ter gente também que não está lá, mas que tem um coração derretido com Deus. Então, apaga essa ideia de que igreja, tá na igreja, vai. Lembra das 10 virgens que a gente estudou semana passada? Eram 10. Elas representam a igreja. 5 ficaram. E 5 foram. Então, esse aí a gente deixa para Deus. Eu deixo para Deus que eu faço assim, eu não sei julgar, porque eu não vejo o interior da pessoa. Eu não vejo os propósitos da pessoa. O Senhor vê. Então, o Senhor cuida aí, vai, julga. E eu vou ser a tua igreja aqui. Por isso que a minha oração sempre está no sentido assim, Senhor, tira de mim aquilo que não presta. Tira de mim aquilo que desagrada ao teu espírito. Faz eu cada dia mais parecida contigo. Faz eu escondida debaixo das tuas mãos. Faz com que eu ame aquilo que o Senhor ama. Faz com que eu, ao acordar, odeie aquilo que o Senhor odeia. Gil, tem coisas que Deus odeia? Tem. Tem coisas que Deus odeia. E às vezes eu, por conta dos meus desejos ocultos, às vezes eu posso estar gostando daquilo que Deus odeia. Sim. E eu não quero. Eu quero estar a cada dia querendo o que Deus quer. Gil, isso não é muito radical, não? Não, porque o meu alvo é estar lá. Meu alvo é estar lá. Meu alvo não é aqui.
esse mundo aqui eu estou de passagem, eu tenho um propósito aqui, ser testemunha de Jesus, mas meu propósito final não é aqui. Meu propósito final é lá, com Deus. Eu quero chegar diante dele naquele dia, vai ter esse dia que todos vão se apresentar perante ele. Eu quero chegar nesse dia e ele olhar para mim, entra, Gil, minha serva fiel, entra, bendita do Senhor. Eu quero chegar lá nesse dia. Eu não quero jogar para outro canto. Falar assim, eu, hein, para trás, não conheço. Mas, Senhor, eu falava do Senhor, dava aula lá, online, toda segunda. Para trás de mim, não conheço você, não. Sai fora. Então, eu vivo em função de algo que não está aqui, que está mais adiante. Então, a igreja a gente precisa botar na cabeça. Quando você olhar, porque tem vezes que a pessoa se orgulha. Nossa, eu sou da Batista Missionária. Essa é a igreja. Querido, enquanto estamos aqui, Deus tem a igreja invisível dele. É ele que vai chamar, vai tocar a trombeta lá, a igreja dele é que vai. Tá? Então, vamos fechar aqui um tiquinho aqui, porque que a gente falou de Daniel. O mistério oculta a igreja até para Daniel, na visão das 70 semanas. Daniel não falou da igreja. Daniel já falou o que aconteceu nas 69 semanas, ele falou, e ele continua, né? O anjo, né, Daniel que falou, mas está no livro de Daniel. O anjo não faz uma pausa, ele fala assim, aí teve uma pausa que eu não sei o que vai acontecer. Não, o anjo foi falando. A 69, o ungido de Deus subiu, e aí ele continua. Dá um ponto, ele continua, ele fala da 70ª semana em seguida, ele não fala desse meio aí. Por que ele não fala? A gente sabe que ele não falou. Gil, como é que você fala assim, com tanta propriedade, que não falou? Eu falo porque a 60ª semana, 9ª semana, ela finalizou com a ascensão do dia de Jesus. Jesus. Então, quando ele subiu, finalizou aí. E a 70ª, lá na visão de Daniel, tem ponto e fala assim, quando o abominável fizer uma aliança com muitos por 7 anos. Não teve isso aqui ainda. Jesus, quantos anos já tem? De 33, que Jesus morreu em 33, menos 2023. Quantos anos tem? 2023 menos 33. Dá 1990 anos. Então, esse intervalo aí de anos aí, desde que Jesus subiu no ano 33, até agora, 2023, não aconteceu isso aqui. O abominável fez uma aliança de paz no mundo, Israel, todo mundo em paz. Não teve ainda, só teve guerra. Então, a gente sabe que a gente está no meio do intervalo. E a Bíblia fala assim, que o que detém esse abominável de fazer essa aliança é o Espírito Santo de Deus na terra. E onde está o Espírito Santo de Deus? Está na igreja dele. Não é a igreja assim, a batista, a presbiteriana, a missionária, não sei o quê. Não, a igreja de Deus. Aquela que só Deus sabe que é. O Espírito Santo está nela. E o Espírito Santo vai sair dessa terra, vai raptar a igreja, e o anticristo, o abominável, vai se manifestar. Ele vai fazer a aliança. Então, a gente sabe que está nesse meio aí. Está perto. 2 Tessalonicenses 4, que horas, Adalberto? Está na hora? Tá claro.
Tá, 26, não dá tempo desse aqui. 2 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo está falando para esse povo a respeito disso aí, desse dia do Senhor. Ele fala assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, quer dizer, não tira da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, carta, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, não fique perturbado a respeito do dia do Senhor. Aí, 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o dia do Senhor só vai acontecer depois de ser revelado. O abominável, o anticristo, ele tem vários nomes aí na Bíblia, a gente sabe que é sempre o mesmo, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, a gente sabe que o anticristo, o abominável, né, a apostasia, ele vai se sentar no santuário. Não tem santuário para se assentar. Então, a gente sabe que o santuário vai ser, o terceiro templo vai ser construído, e esse homem vai se assentar. E ele é o espírito do anticristo. Aí a gente fala assim, que o espírito do anticristo, aquela coisa que tem se levantado contra tudo que se chama Deus, o espírito dele já está dominando a terra. O espírito, ele como pessoa que vai se sentar, então é uma pessoa, ele não está manifestado, mas o espírito dele já está. Hoje eu mostrei, Adalberto, um post lá no Instagram, um rapazinho, devia ter uns 14 anos, pregando a palavra de Deus diante de uma loja, e uma menina que não tinha mais do que 6 anos. Menina bonitinha, sabe? Linda assim. Ele pregando para o povo e a menina na frente dele. Cala a boca! Cala a boca! Jesus, blá, 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 blá. Não gosto de Jesus! Cala a boca! Para de pregar! E ela falando e botando o dedo assim, e eu falei assim, aí, Adalberto, o espírito do anticristo já está nessa moça, a garotinha. E a gente sabe, é só abrir o olho. Vai falar de Deus em certos lugares. Vai aparecer alguém ali que permite que o espírito do anticristo esteja sobre ele, que vai se voltar contra. Toda ação que é contrária ao que Deus fala na palavra dele, ali tem o espírito do anticristo agindo. Toda atitude. Mas vai chegar um momento, segundo a palavra de Deus, que isso vai estar manifestado numa pessoa. Agora, essa pessoa, a gente pensa assim, nossa, vai vir com tudo, né? Vai contra, nada. Essa pessoa vai falar de paz. A paz, eu promovo a paz no mundo todo. Ela vai enganar, se possível, até os escolhidos. Então, o apóstolo Paulo fala assim ainda, eu vou terminar aqui nesse 8º aqui, não vou continuar, depois a gente continua, a gente não está com pressa. E agora, o versículo 6 diz assim, sabeis o que o detém. Ah, Gil, então o espírito dele está comandando aqui, mas tem uma coisa que está detendo ele, dele aparecer, dele se manifestar. Tem uma coisa que detém o anticristo de aparecer, de ser revelado. Apóstolo Paulo está falando, tem uma coisa que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Tem uma ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, o apóstolo Paulo está falando o que eu acabei de falar, já está operando. Opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
Então, ele está operando, mas ele, para se manifestar, ele só está esperando que saia aquele que o está detendo. Aí o 8. Então, será de fato revelado o iníquo, quer dizer, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará. E já vem lá mais adiante. A gente vai ver isso. Vai ser quando, Gil? A gente vai ver em Apocalipse. Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ah, Gil, Glória então a Deus. o apóstolo Paulo está falando que tem um espírito aí, uma iniquidade aqui operando? Tem. É só você abrir o olho, você vai ver. Tudo que se coloca contra Deus tem o espírito do anticristo, mas não é o anticristo. Esse espírito está rodando a terra. A gente pode ver em Mussolini, em Hitler, a gente vai vendo por aí. Esse povo que mata à vontade, a gente vai estudar a história, tem O homens que Putin, matam. aquele lá da Suíça, Suíça não, Sim, da tem aqueles Rússia. que se levantam contra as coisas de Deus. Mussolini, Hitler, o ódio deles era contra quem? Judeu. Judeu representa o povo de Deus. Então, eles se levantam contra. Hoje se levanta contra a igreja, porque a igreja entrou. Lembra que a igreja se tornou coparticipante, co-herdeira? Se levanta contra. Então, quando você estiver na sua vida, andando aí, fazendo suas coisas, trabalhando, passeando, se vem alguém contra você porque você está testemunhando de Jesus, saiba que nessa pessoa opera o espírito do anticristo. Gil, mas como vai ser? Quem vai ser? Será Macron? Não sei, não interessa, vai ser um aí, eu não sei quem é. Ele só vai ser revelado, o que detém ele de ser revelado? O Espírito de Deus na terra. Porque o inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Enquanto a igreja está, o iníquo não vai ser revelado. Então, vai ser um momento que Deus preparou, tem um momento, a ocasião própria, o apóstolo Paulo fala que a ocasião própria que vai ser revelado ele. Ele ainda não foi revelado. A gente vai saber que ele vai ser revelado quando? Quando se erguer um líder mundial, e ele vai propor a paz com tanta lábia, com tanta um jeito próprio de falar que todos vão aceitar, inclusive Israel. Israel vai até olhar para ele achando assim, cara, esse cara é bom. Ele é o Messias. Ele pode ser o Messias. Durante 3 anos e meio. Ele vai ter paz no mundo todo mundo ali bonitinho, tudo em paz. O mundo vai estar em paz. Então, o que está detendo ele é o Espírito Santo de Deus. E que hora que vai acontecer isso? Só Deus é que sabe. Ninguém sabe essa hora. Amém? Amém. E a gente para por aqui porque a gente não está com pressa. A gente vai devagar para todos compreenderem. O desejo nosso é que todos acompanhem, que nenhum fica para trás. Todo mundo vai junto aí, acompanhando. Então, a gente sabe que a gente está naquele intervalo que Deus proporcionou para a gente entrar. Estamos juntos. Entramos. Quem que entrou, Gil? Quem que aceitou que Jesus morreu naquela cruz pela vida? E que tem testemunhado como prova. Eu aceitei, por isso que eu testemunho, né? Esses são que compõem a igreja do Senhor. Ah, Gil, qual igreja que vai ser? Tem umas igrejas que são boas, que são santas. Não. É a igreja no particular. Vai ser retirado. E a gente vai se surpreender. A gente vai surpreender. Vai estar um no campo, o outro do lado, um vai e o outro fica.
A gente não sabe quem é, mas a gente bota o nosso coração naquilo que Deus tem falado e a gente vai em cima disso aí, do que Deus tem falado, e a gente confia no amor de Deus para nos preservar no dia mau. Assim como ele fez, pegou deles, né? Em Mateus 24, ele fala assim: vai ser como nos dias de Noé e de Ló. Veio a destruição no mundo, mas Deus retirou dele, colocou dentro da arca e selou a arca. A água não entrou. Também no de Ló, foi lá, puxou. Ló não queria muito vir, não, mas tinha uma aliança com Deus, tinha uma promessa. Ele foi lá, o anjo foi lá, puxou, vem, vem, vem. Aqui, Deus tem esse costume de preservar o povo dele. Aí eu falo assim: Senhor, o Senhor tem me preservado, porque de tantas coisas, não sei você pode ter a sua história aí de preservação de Deus, do ambiente maligno, de uma coisa ruim, Deus te guardando, Deus preserva. Semana que vem a gente vai falar assim: e aqueles que morreram, Gil? A gente fala ainda em Tessalonicenses, que tem um pouquinho. Eu não vou agora, para a gente não... Vamos devagar, que é um assunto tão interessante também, né? A gente aprender direitinho com a palavra de Deus é muito bom. Eu gosto de aprender com a palavra. Glória a Deus. Vamos orar e aí a gente pode parar a gravação e, se quiser, a gente fica conversando depois, tá bom? Ah, Senhor Deus, diante da tua palavra, Senhor Deus, a gente vê que o Senhor, ó Pai, só não falou a hora, Senhor, mas nos deixou atentos, nos mostrou sinais das coisas que iriam acontecer, Senhor Deus, e na tua palavra, Senhor, a gente se sente seguro de saber em que tempo estamos. Tempos difíceis, mas, Senhor, nós glorificamos o teu nome, porque estamos sendo preservados em dias difíceis. Senhor, o pão não tem faltado, a tua guarda não tem faltado sobre a nossa vida, a tua provisão natural, emocional, espiritual tem estado sobre as nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Pedimos também que sejam acrescidos a essa oração, Senhor Deus, os nossos queridos, a nossa parentela, Senhor Deus. Ao ouvir, Senhor Deus, que vai haver, ó Pai, uma separação, que vai haver um chamado específico do Senhor para aqueles que são seus, ó Pai, a gente coloca diante de Ti um desejo, uma oração, para que o Senhor toque nos nossos, Pai. A gente tem colocado os nossos diante de Ti, que eles não sejam deixados para trás, que eles vão, Senhor Deus, que eles aceitem o convite de Jesus. Aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora, que eles vão até Jesus, ó Pai, que eles não sejam deixados, Senhor Deus, nesse grande chamado. Ah, Senhor, guarda, nos dê uma semana debaixo da Tua presença, nos dê uma semana, Senhor Deus, onde o Teu poder, Senhor Deus, que habita em nós através do Teu Espírito, se manifeste, Senhor Deus, aonde a gente estiver. Senhor, a Tua igreja é um lugar reservado, Pai. É um lugar para cura, é um lugar para alimento, que a gente, Senhor Deus, que tem o Teu Espírito em nós, a gente alimente, a gente cure, a gente restaure através daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Parar a gravação.